Plantão Lauro Jardim. Muito bom dia para você, Lauro Jardim. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Lauro. Ô, Lauro, vamos falar sobre como é que estão a montagem das chapas nos estados. Alguns estados estratégicos, importantes aí no cenário eleitoral, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Como é que os dois, diríamos, principais partidos hoje, o país PT e PL, estão se organizando? Pois é, Milton. Nós já entramos em junho, faltam apenas 4 meses para as eleições e ainda são enormes as dúvidas sobre quais serão as chapas para as eleições majoritárias, ou seja, para os governos estaduais e para o Senado, em São Paulo, Minas e Rio, que são os 3 maiores colégios eleitorais do Brasil. São Paulo, Minas e Rio juntos, Milton, tem 64 milhões de eleitores, que são 40% do total de eleitores do Brasil. E nem o PT do Lula e nem o PL do Flávio Bolsonaro conseguiram ainda montar chapas com os nomes dos candidatos aos governos e ao Senado nesses estados que são fundamentais para a vitória em outubro. O estado onde a indefinição é maior, mais flagrante, Milton e Cássia, é Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Em Minas, o PT está até agora à caça de um candidato ao governo. O PT e o Lula apostaram pesado que convenceriam o senador Rodrigo Pacheco para disputar o governo. Há cerca de uns 2 meses, o próprio Lula dizia que isso já estava combinado. Mas nos últimos 15 dias, o próprio Rodrigo Pacheco tratou de jogar um balde de água fria nisso e disse com todas as letras que ele recusou o convite. O PT agora está correndo contra o tempo, está conversando com o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, com a ex-prefeita de Contagem, a Marília Campos, com o empresário Josué Gomes da Silva. Agora, nenhuma dessas opções é tida dentro do PT como a ideal para ajudar a alavancar a candidatura do Lula, mas é o que se tem no momento e a solução vai acabar saindo dessa lista. Do lado do PL, a mesma coisa, ou seja, incerteza. O candidato ideal seria o senador Cleitinho, que é do Republicanos e que lidera todas as pesquisas. Só que o Cleitinho, até agora, ele não decidiu se quer tentar a reeleição para o Senado ou partir para ser candidato ao governo. E aí, nesse caso, a opção será lançar o ex-presidente, se o Cleitinho não quisesse ir para o governo, a opção vai ser lançar o ex-presidente da Federação das Indústrias, o Flávio Roscoe, que é um candidato noviço, personagem noviço em eleições. Ele nunca disputou uma eleição sequer, seria uma aposta muito ousada. No Rio, Milton e Cássia, o PT conseguiu fechar o apoio ao Eduardo Paes, mas o PL do Flávio Bolsonaro também está aí às voltas com muitas dúvidas. O candidato ao governo pelo lado do bolsonarismo, o deputado estadual Douglas Ruas, que foi pré-lançado, mas que quem acompanha de perto a sucessão no Rio acha que é impossível garantir hoje se ele vai permanecer como candidato. Para o Senado, o ex-governador Cláudio Castro desistiu na semana passada de concorrer, já que ele, acho que com razão, deve estar muito mais preocupado em não ser preso do que pedir votos para o eleitor, e o PL ainda não decidiu quem vai apostar e botar no lugar dele. E, finalmente, São Paulo, Milton e Cássia. Em São Paulo se tem um quadro como o do Rio, só que ao contrário, ou seja, em São Paulo é o bolsonarismo que já resolveu a chapa e o PT não. O bolsonarismo, todo mundo sabe, vai de Tarcísio para a reeleição, já acertou o candidato a vice, os 2 candidatos ao Senado, mas o PT, mesmo tendo definido o candidato ao governo, que é o ex-ministro Haddad,
o PT ainda patina num mar de indefinição a respeito do que vai fazer com 2 vagas para o Senado e 3 candidatos que são, ou 3 pré-candidatos, que são os ex-ministros Simone Tebet, Márcio França e Marina Silva. Um dos 3 vai ter que dançar. A solução que o PT quer e já está trabalhando para isso é convencer o PSB que o Márcio França deveria topar ser vice do Haddad. Não é uma conversa simples, mas eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Esse tipo de conversa, por exemplo, pode acabar uma oferta mais para frente. Se o Lula for reeleito para o 4º mandato, Márcio França, e se ele não se eleger vice-governador, ele poderia ganhar novamente o ministério, e um ministério melhor do que o que ele teve nesse 3º mandato do Lula. Enfim, então, para fechar, nesse mês de junho, que começa hoje, todas essas incertezas nesses 3 estados chaves vão ter que ser eliminadas, porque tanto num lado quanto no outro é preciso botar essas campanhas nas ruas já a partir do mês que vem, Milton. Muito obrigado, Lauro. Bom dia para você. Bom dia para você, Milton, para você também, Cássia, para os ouvintes, e até quarta. Até quarta, Lauro.